evangelhos é a idolatria econômica. Né? Não poder, é o que está no canto, né, da campanha. Não podeis servir a dois senhores. Ou serve a um, ou serve ao dinheiro. Olhem vocês a concepção de Jesus de idolatria. Né? No período dos reis, a concepção de reino de Deus para muitos foi modificada. Quer dizer, é possível ter um rei e que haja o reino de Deus, se esse rei for fiel a Deus. Vejam vocês como a noção de reino de Deus vai mudando. E a terceira forma idolátrica é a idolatria política e militar. Ou seja, sempre que a centralidade política, ou seja, o poder de um rei, de qualquer pessoa, de um patrão, é cultuado, é colocado como mais importante, é utilizado, por exemplo, se faz o culto à personalidade, é utilizado para ganhos políticos e econômicos, isso é tido como idolatria. E a confiança no poderio militar também, que é muito forte na Bíblia, a crítica que vários profetas fazem, a confiança que eles colocaram no militarismo, achando que o militarismo fosse salvar Israel. Então, tudo aquilo que é colocado no lugar desse Deus dos profetas, que não é um Deus imaginário, não é um Deus abstrato, é um Deus que só pode reinar quando na sociedade nós vivemos certas condições. Aí nós estamos mostrando mesmo que Deus reina. Né? Isso é Deus entre nós. Né? Vejam vocês que coisa mais profunda, que visão, né, mais articulada, né, da religião, né, ou melhor, da fé. Os profetas não eram personagens tão religiosos, mas tinham uma fé profundamente, né, enraizada nas histórias de libertação. Né? Eram pessoas profundas. É possível ter muita religião e pouca fé, sabiam disso, né? O mundo de hoje, quer dizer, muita religião. Mesmo entre nós, católicos, cristãos, muita religião, muitas teorias. Né? Muitas teorias. Né? Ah, mas nosso Deus é de amor, né? Mas é um Deus que pede dinheiro e que está falando para você aí que você vai ser feliz se você tiver muito dinheiro. Né? Também tem disso, né? A teologia da prosperidade, muito enraizada, né, nos dias de hoje. Então o profeta, ele é aquele que surge em Israel para falar da crise, para fazer o discernimento entre o feitiço, ou seja, todas as estruturas que se baseiam na dominação das pessoas, e o espírito de Javé. O que é o espírito de Javé? Para os profetas representa todo o dinamismo ou estruturas, seja no campo político, social, religioso, cultural, ideológico, econômico, que leva o povo à vida, que se baseia em relações de solidariedade, de fraternidade, de respeito, de perdão, tudo isso. Né? Então, nós temos este período, o período dos profetas, a gente não tem aqui como falar, né? Mas para vocês compreenderem de que os modos de produção em Israel, eles permaneceram, por exemplo, o tributário, não sem conflitos. Por isso que a maioria dos profetas em Israel foram mortos ou calados. A maioria deles. Por quê? Não porque eles falavam de Deus, mas porque eles falavam a partir de um Deus daquilo que eles estavam vendo. Né? Eles denunciavam e anunciavam o reino de Deus. O que eles anunciavam? Jesus também anunciava o reino de Deus. Né? Você pode voltar naquele quadrado lá da história dos... Né? Então nós falamos do exílio, né? Lá pelos anos 500, né? Depois de Davi e Salomão nós temos a divisão dos reinos. Por que o reino se divide? Com a morte de Salomão, Jeroboão, que era um nortista, né, exilado, ele retorna, ele junta lá os grupos, os anciãos, as lideranças de Israel, e eles resolvem, se escuta, vamos colocar um fim nisso, não pode ser. Né?
e chamam o filho de Salomão, Roboão, para conversar, lá no norte. E o filho vai lá todo pomposo, né? E eles falam assim: escuta, o teu pai, ele nos sobrecarregou com um pesado jugo. Se você quiser continuar governando sobre nós, você vai ter que aliviar esse jugo. Que jugo é esse? Tributo e corvéia. Salomão volta lá e vai conversar com os anciãos da corte. Os anciãos falam: ó, escuta o que esse povo está falando. Ele não se contenta, vai lá com os menininhos da corte, os amiguinhos dele de infância, né? Os filhinhos de papai. E os filhinhos de papai dizem para ele: diga para esse pessoal o seguinte: meu pai vos sobrecarregou com um pesado jugo. Eu ainda vos sobrecarregarei ainda mais com escorpiões. Ou seja, vocês esperem que ainda vai ser pior comigo. Bom, o cara mandou capatazes sobre o pessoal, mataram os capatazes e depois ele mesmo teve que sair correndo no norte, né? Voltou. Na verdade, o cisma foi um cisma político de origem social, né? O Reino do Norte tinha mais condições para retornar ao modelo tribal. Eles tiveram o seu rei, foi Jeroboão, e depois outros, teve uma dinastia. Mas é interessante a gente observar que as tribos do norte sempre foram mais resistentes ao modelo tributário. Foram mais resistentes, eu já vou fechando por aqui, viu? Só mais 5 minutinhos para eu terminar o período. Eles foram mais resistentes também porque a geografia do norte favorecia economias diversificadas. E o sul, Judá, dependia muito mais de comércio, de uma centralização, tudo em Jerusalém. Então o norte teve mesmo mais dificuldade de manter uma monarquia como manda o figurino. Tanto que eles tiveram muitos reis, várias capitais, não tinha uma centralidade. Então as tribos do norte eram sim muito mais fortes, né? E sobretudo depois da divisão do reino. Foi um período de prosperidade econômica para os dois reinos, né? O norte e o sul nunca mais voltaram a se unir. E com os babilônios aqui, nos anos 600, final dos anos 500, o reino de Israel já não existe, do norte, né? A partir desse cisma, o reino do norte se chamará Israel e o reino do sul Judá. Nos anos 722 acaba o reino do norte, porque os assírios, que são os poderosos do mundo naquele período, eles descem, chegam até a região norte, devastam, deportam, mudam parte da população, juntam, trazem povos de outro. Como que você domina um povo? Né? Desestruturando. Então eles traziam, na antiguidade eles faziam isso, traziam gente lá da Assíria para morar ali em Samaria. Né? Por isso que samaritano tem desde aquela época uma fama de ser um povo misturado. Né? Povo gentil, pagão. Olha só, eles não eram nem galileus, nem judeus, nada. Né? Foram trazidos e ali se misturaram. E o reino de Israel acabará aqui na época do exílio. Né? A época do exílio será um período de muitas perdas, mas também de reorientação de Israel. A partir daqui nós temos, quando retornam à terra, e aí surgem novos problemas econômicos, Israel vai ter muita dificuldade de recobrar a sua autonomia. Não mais terá autonomia. A partir de 538, nós temos a introdução de uma nova economia que é persa. Israel não pode ser um Estado. Israel está subjugado. Com os persas, ele tem liberdade de produzir, tem liberdade de plantar o que quer, mas não tem liberdade política. Né? E assim com os gregos e com os romanos depois. Nós vamos ver os romanos melhor à tarde. Os gregos introduzirão o escravagismo. O escravagismo que vai combinar